Você já parou pra pensar que você tá sempre se comparando com alguém? Oi, divas, como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu tava um tempo pensando sobre comparação. Por que eu tava pensando sobre isso? Eu tava numa rotina muito grande de querer há algum tempo. Eu passei o ano passado inteiro praticamente me comparando com outras pessoas e, enfim, tendo crise dos 20 e tudo mais. E a maior questão da crise dos 20 é que a gente está sempre se comparando com alguém. E eu tava até conversando com. E isso é muito mais, não só, mas eu vejo que isso afeta muito o nosso nicho de meninas mulheres. Porque eu tava conversando com um amigo meu, na faixa etária dos 20 e poucos anos, ele é mais novo do que eu. E ele falou que ele não se sente assim, do nada. Que ele não se sente assim, e eu fico aí pensando, caraca, real, né? Tipo, é muito da questão de meninas, mulheres. Mas vamos falar da comparação também no geral, e eu quero conversar com vocês de todos os tipos de comparação, comparação com beleza, carreira e tudo. Mas antes da gente começar essa conversa, não esquece de deixar seu like, se inscrever e me acompanhar nas redes sociais. Olha, eu tô de olho em vocês, vocês estão visualizando o vídeo e não estão deixando like, vocês não estão deixando os comentários, vocês não estão se inscrevendo, eu tô de ver. Eu tava pensando nisso, e eu tava pensando, tipo assim, a gente tá sempre se comparando com alguém, e a gente nunca repara no que a gente de fato tá nos prejudicando se comparando, né, com alguém. A gente tá sempre se comparando com o estilo de vida, com a aparência, com a carreira, e muitas e muitas e muitas outras coisas, e isso é muito prejudicial de várias formas. Porque a gente está sempre se comparando, mas a gente nunca para pra pensar que a pessoa às vezes não saiu do mesmo ponto de partida que a gente e a pessoa não teve o mesmo estilo de vida que a gente teve, né? Parando para pensar em aparência, eu acho que a gente tem a mania muito de se comparar com as outras pessoas, seja corpo, cabelo, físico, e muitas pessoas. E é muito mais. Sempre foi uma pressão estética, o mundo todo sempre teve isso, mas hoje em dia é muito mais afinco porque a gente tem internet. A gente tem. A gente hoje tem um celular na mão que a gente tem muito mais acesso a várias pessoas que têm esse estilo de vida de conseguir fazer procedimentos estéticos e tudo mais. Então, antes a gente tinha revistas e televisão. Então, eram pessoas sempre muito específicas, atrizes, atores, modelos e cantores. Eram pessoas muito famosas. Hoje em dia a gente tem influencers que são gente como a gente, gente como a gente, mas elas estão nessa questão de. Às vezes ela tem acesso a procedimentos estéticos muito mais fácil porque elas têm a parceria do arroba, né? E elas também estão nessa pressão estética. Mas o público de comunidade, nós, a comunidade delas, das influencers, a gente nunca para pra pensar. E tem uma menina que eu gosto muito de seguir, que é a Gabriela Jacinto, no perfil dela fixado, não sei se é do TikTok, mas do Instagram, ela tem um vídeo falando todos os procedimentos estéticos que ela fez, e ela teve filho. E ela falou tudo, ela tem a minha idade, eu acho. E ela falou tudo que ela fez pro corpo dela voltar a ser o que era antes e depois do parto, e ela foi muito sincera. Ela falou todas as cirurgias que ela tem botox, preenchimento facial, preenchimento não, harmonização facial, costela que ela. Não lembro se ela tirou costela, mas eu sei que ela usa cinta direto, que ela tem enxerto na bunda. Ela fala muito sobre isso. E eu acho que esses são os tipos de pessoa que a gente também tem que estar olhando, sabe? É igual uma. E tem pessoas e pessoas. Também tem uma menina que eu sigo. O áudio vai mudar agora que meu microfone descarregou. E eu esqueci, eu tava falando da parte da minha parte, né, de comparação. Aí eu comecei a seguir meninas que tinham um corpo mais parecido com o meu. A aparência também mais parecida com a minha, mas principalmente o corpo parecido com o meu, porque isso me ajudou muito. Porque a única segurança que eu de fato tinha era com o meu corpo. Então, se eu tava acompanhando meninas que tinham o corpo completamente diferente do meu, isso tava me dando, me incomodando 3 vezes mais sem ser, sabe, sem necessidade. E eu sempre dou essa dica, gente. Segue pessoas parecidas com você. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. A gente cria apego nas pessoas que a gente estão seguindo, mas tudo que você puder fazer para seguir pessoas que tenham o biotipo parecido com o seu, siga, porque isso ajuda muito a gente não gerar tanto gatilho pra gente mesmo quando a gente se compara com os outros, sabe? E bebam água, por favor.
de vez em quando eu sempre percebo que eu entro nesse gatilho de novo de começar a me comparar com alguém. E normalmente eu começo a refletir sobre o que eu tô fazendo na minha vida, mas o que eu posso fazer para eu parar de me comparar com uma pessoa. Em que eu estou me comparando, o que eu posso parar de me comparar. É óbvio que não é maneira a gente ficar se comparando com os outros, porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla. A gente, às vezes, pensa que a vida é uma corrida. A gente não... Nem todo mundo saiu do mesmo ponto de partida. Cada um saiu de um ponto de partida diferente. Tem gente que saiu muito mais atrás do que você, e tem gente que saiu muito mais à frente. E eu acho que a gente tem que celebrar sempre as nossas conquistas, nem que sejam elas pequenas. Se a gente tá dando passinho de formiga, são passinhos de formiga. Tem gente que não tá dando passo de átomo, por exemplo. Então, é sempre válido pensar nisso. Então, toda vez que eu tô me comparando com alguém, eu penso o que gerou esse gatilho. É um gatilho saudável? É uma comparação saudável? E vale a pena você pensar se existe uma comparação saudável. Às vezes não existe, tá? Pode ser que não exista. Mas eu ainda acho que existe, porque às vezes o nosso subconsciente tá fazendo a gente se comparar pra gente, sabe, dar um estalo de caramba, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Então, eu acho que pode sim vir a existir algum tipo de comparação saudável. Então, é sempre bom pensar nisso, ter esse lugar de, tipo assim, abaixar a bolinha, parar pra pensar. Óbvio que se você tá sempre recorrente a isso, ver o que tá te gerando esse gatilho. Se é alguma coisa que dá pra mudar, que dá pra alterar, ok. Se não, amiga, não fica se martirizando. Seja você. Eu acho que a principal comparação e a mais saudável que a gente pode fazer é se comparar com quem a gente era há um mês atrás, há 2 meses atrás, há um ano atrás, depende da fase que você tá passando, entendeu? Sempre se compara com a você de um ano atrás. Por exemplo, eu tô com 23, eu sempre me comparo com a Kathleen de 22, com a Kathleen de 20, com a Kathleen de 19. Então, pensa nisso. E uma coisa que eu gostaria muito que tivessem me avisado muito antes, porque eu cresci meio que sendo comparada com outras pessoas. Então, eu acho que o que eu gostaria de que tivessem me avisado antes é que eu sou a primeira e a única existente na minha história. Então, a gente tem que pedir pra se comparar com a gente mesma antes, sabe? Sempre se comparar com o seu eu anterior. Porque ficar se comparando com os outros, cara, não dá certo. Então, uma coisa que eu gostaria muito de que tivesse me dito pra eu não ficar me comparando tanto com os outros, sabe? Porque eu sempre fui comparada com os outros, então chega a ser meio difícil não fazer, entendeu? Então pensa nisso, pensa em se comparar somente com você de antes. Não se compara comigo, não se compara com um amigo, não se compara com nada disso. Porque às vezes a pessoa não saiu do mesmo ponto que você e a pessoa não passou pelas mesmas coisas que você passou e você também não passou pelas coisas que aquela pessoa passou pra ela estar onde ela tá agora. Então, lembre disso.